Olá, queridos, tudo bem? Que bom que vocês estão com a gente, ligados aí nesse nosso culto online. Nós esperamos que vocês sejam grandemente abençoados em mais essa reunião. E eu tô passando aqui para dizer que vocês têm feito muita falta para nós. Realmente nós sentimos a falta de vocês, mas nós cremos também que esse tempo já está passando e daqui a pouco nós estaremos juntos presencialmente. Mas que Deus continue te abençoando através desses nossos cultos e encontros online. Então fique ligado nesse culto, tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Até mais. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias Ele o louvará.
Graça e paz, amados, em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos nessa noite, em mais um culto, em mais um momento que você vai receber a palavra de Deus. Que bom, né, que você está aqui. Muitos, né, estão com desejo de poder participar do louvor, da mensagem. Talvez não tenha oportunidade por algum motivo, mas repito, que bom que você está conosco nessa noite. Eu tenho sempre na minha mensagem, eu tenho trazido uma mensagem de ânimo para a igreja. Nós vivemos um tempo agora que a nossa motivação tem que ser a palavra de Deus, aquilo que nos traz esperança, como, né, diz a palavra do Senhor. Domingo passado eu ministrei sobre o privilégio que nós temos e também as nossas responsabilidades. E hoje eu quero acompanhar o mesmo tema, falando da nossa responsabilidade, né? Construindo com responsabilidade. É muito bom ter privilégios, mas também temos que ter responsabilidades também diante de Deus, diante dos homens, diante da sociedade. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 2,19, ele diz o seguinte: todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. E aquele que profere ou professa o nome do Senhor, aparta-se da injustiça. E hoje eu quero trazer na memória de vocês breve uma mensagem em 1 Coríntios, capítulo 3. Eu quero trazer à memória de vocês como construir com responsabilidade. Nós vivemos uma vida corrida e esquecemos de algumas coisas, esquecemos da nossa vida, como deve ser construída na presença de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala com a igreja a respeito dessa responsabilidade da nossa construção espiritual, da nossa vida com Deus espiritual. Acharam aí 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 10 até o verso 17. Aqui eu quero entregar a minha mensagem nessa noite, em apenas 7 versículos. Eu quero deixar a mensagem para vocês, para a igreja. E o apóstolo Paulo tinha a convicção da sua responsabilidade como pregador. Não cabe a mim, como responsável, só no transmitir a mensagem, mas cabe à igreja a responsabilidade de receber a palavra de Deus também. Então a responsabilidade é mútua, tanto para aquele que traz a mensagem, o pregador, mas como a igreja também que recebe a mensagem através da palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo diz no verso 10, 1 Coríntios 3, verso 10, diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Há várias formas de construir alguma coisa. Tem pessoas que neste mundo estão construindo a sua vida sobre a fama. Outros constroem a sua vida sobre, as riquezas. Mas Jesus diz que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O salmista no Salmo 62, verso 10 diz que além ou mesmo que aumente as suas riquezas, não colocar nela o seu coração. E o apóstolo Paulo aqui, ele diz que ele, como um sábio construtor, ele coloca o fundamento correto, a gente vai ver agora. Mas Paulo diz, mas veja bem quem constrói, da forma que constrói sobre esse fundamento. Porque o verso 11
O apóstolo Paulo diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. É por isso que eu disse que muitas pessoas podem construir a sua vida em vários fundamentos. Na capacidade que ele tem uma teologia, ele pode construir a sua vida pela sua própria capacidade, pensando nele mesmo. Outros na fama, outros no sucesso e outros nas riquezas. Mas Paulo diz que o único fundamento é Cristo. E nós sabemos que não há outro fundamento. Jesus é a pedra principal. Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra de esquina. Tudo isso a Bíblia fala a respeito deste fundamento. Então o apóstolo Paulo diz, eu como sábio construtor coloquei o alicerce, o fundamento, que é Cristo. Mas veja bem como alguém edifica sobre ele. E nós vemos que pessoas têm construído a sua vida na superfície. Jesus conta uma história de dois construtores, aquele que fincou bem o alicerce na rocha e construiu a sua casa. Mas Jesus também fala de outro que construiu a sua casa sobre o terreno arenoso, sem fundamento. Aí diz que veio a chuva, bateu forte o vento, a casa que foi construída na rocha não caiu, mas aquele que construiu a sua casa sobre a areia, o vento levou embora. Então há várias formas de construir a nossa vida na pessoa de Jesus. Muitos vivem na superfície da sua fé, não quer um fundamento mais profundo para viver uma vida íntegra com o Senhor. Mas vem o vento, vem as experiências, as circunstâncias, e a pessoa não suporta e acaba desistindo. E a palavra é caindo da sua fé, essa é a expressão da Bíblia. Mas o apóstolo Paulo diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento além que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. No verso 12, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Alguns podem construir com pedra, com ouro, com madeira. Hoje tem muitas construções com madeira. Outras, talvez, uma cabana móvel, um tabernáculo, como era antigamente, eles mudavam de acampamento a acampamento, era um barraco, coberto de pele de ovelhas. Até que o fundamento do verdadeiro alicerce foi o templo de Salomão. Então o apóstolo Paulo diz, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, ele fala várias qualidades, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Qual desses 3, 4 ou 5 é o mais seguro? É o ouro ou a pedra preciosa. Quanto mais purificada, mais brilha, mais dá cor, dá mais purificação. Mas o verso 13, o apóstolo Paulo diz que manifesta se tornará a obra de cada um. E dizendo, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Eu não quero que você confunda esse fogo com o fogo do inferno. Paulo está falando para a igreja aqui. Eu estou falando para a igreja nessa noite. Não estou falando para ímpios. E tem um verso na Bíblia que Deus falou para Israel que iria provar Israel não com o fogo que purifica o ouro, mas com o fogo das provações do dia a dia. E nós vamos ser provados as tribulações do tempo.
O fogo serão as provações até o dia da nossa partida. Esse fogo não é o fogo do inferno, é o fogo das provações. O mundo está passando nesse dia por grande provação. Não só o Brasil, não só a igreja, mas as nações, o planeta está passando por uma provação. Esse é o fogo que Deus está mandando para provar o coração do ser humano. E futuramente, na ressurreição dos ímpios, será lançado no fogo, mas os ímpios. Paulo está falando para a igreja, amados. Eu estou falando hoje para vocês, a igreja de Cristo. Como você tem construído a sua vida até aqui? Será que você já pensou em desistir esses dias com tanta tribulação que nós estamos passando? Ou será que você está brilhando cada dia mais com tudo isso que está acontecendo? Porque as provações veio para nos fazer brilhar mais, para nos polir, para que nós reluzimos como ouro. Mas veja bem, Paulo diz, eu coloquei o verdadeiro fundamento, o alicerce, que é Cristo. Mas cada um constrói sobre ele. Mas veja bem como cada um constrói. Será que quando virá a aprovação final mesmo para a igreja, como será a nossa vida? Será que esse alicerce, esse fundamento vai balançar ou vai permanecer de pé? A igreja precisa entender isso. Então, o dia demonstrará. O amanhã será talvez mais dificuldade do que hoje. 2021 não sabemos o que vai acontecer. Esperávamos 2020 um ano de grandes coisas. Deus mudou. Deus vai trabalhar na igreja, vai trabalhar nas nações, no ser humano. Então, o dia demonstrará, o amanhã vai demonstrar quem é você, quem sou eu. Através das perseguições, das provações. Um pouco adiante, depois que Jesus vai, a assunção de Jesus, 70 anos depois, vem as provações sobre a igreja primitiva. Nero foi um dos perseguidores da igreja. Muitos morreram na provação, queimado no jardim de Nero. Outros negaram Jesus e foram soltos. E quando virá para nós a provação final, como agiremos nós? A nossa construção em Cristo vai demonstrar no final dos dias. Quem somos nós? Quem somos nós? E o apóstolo Paulo traz para a igreja essa base de construção. E diz, o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se você tem construído a sua vida com ouro, você vai brilhar cada vez mais, através das provações. Com pedras preciosas. Se for com madeira, o fogo vai demorar um pouquinho mais, mas vai destruir. Mas se for o feno, o capim seco ou a palha, pouco tempo essa pessoa está destruída. Esse fundamento não tem mais base. Então quero trazer para você, meu amado, como igreja, você pensa nesses dias, como tem sido a sua vida de oração, como tem sido a sua vida de devocional com a palavra de Deus. Ou talvez você continue sonhando ainda com grandes projetos. Talvez a sua vida está sendo baseada em outros fundamentos futuros. Cuidado. Coloca primeiramente a sua vida sobre esse alicerce e depois os demais virão. Uma pessoa pode ter riquezas, fama, pode ter sucesso e muitas coisas mais, mas não deixando de construir a sua vida sobre o verdadeiro alicerce.
Jesus não renegou as riquezas, mas o amor às riquezas. Colocar a vida sobre um fundamento que não é Cristo é não ter a certeza da vida eterna. Essa é a expressão. Então o apóstolo Paulo traz aqui na memória da igreja qual é a responsabilidade de construção. Nós temos aqui engenheiros, eles sabem que o fundamento tem que ser bem avaliado, senão não pode ser edificado uma casa, um prédio. Então, sobre essa pedra que é Jesus, esse alicerce, esse fundamento que devemos construir a nossa vida espiritual. E o verso 14, o apóstolo Paulo diz: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Opa! Então não basta ser um crente apenas que vou receber a glória, as bênçãos, não. Primeiramente vamos passar pelo fogo da provação. O apóstolo Paulo diz aqui: se permanecer a obra de cada um, se permanecer a obra de cada um, é esse que vai receber o galardão. Caso contrário, não vai receber. E nós falamos muito dos galardões que iremos receber, mas o alicerce, o fundamento, a edificação tem que permanecer até aquele dia. Verso 15: e se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Presta bem atenção. Mas o mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Tem alguns que vão ser passados pelo fogo, pela provação, e vai chegar com a cinza lá em cima. Senhor, aqui, ó, está aqui as minhas cinzas. E vai receber conforme as cinzas. Outro vai receber conforme o brilho do ouro. Esses serão os galardões. Ele vai sofrer o dano, mas vai ser salvo. Vai perder, né, os privilégios e galardões nos céus. Eu não sei como que é. Porque ele construiu na base, bem superficial. Ou o vento derruba, se for um material, o alicerce fraco, como o feno, a palha, o fogo vai destruir. Ele vai chegar com um punhadinho de cinzas. Aí Deus vai avaliar, então vamos ver quanto que vale a sua cinza. É tanto, então esse é o teu galardão. Mas vai ser salvo. Mas o maior privilégio, amados, é receber os galardões. Temos já dito que a palavra de Deus diz que nós temos já um novo nome que será revelado para nós. Umas pedrinhas que será colocada na coroa de cada um de nós. Uns vão receber mais pedras, outros menos pedras, mas vão receber a coroa. Mas cada um veja como constrói sobre Cristo o fundamento verdadeiro, o único fundamento. Então o verso 15 diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O que sobrar é lucro, é o que ele vai receber. Ele não construiu, ele não aumentou. E o verso 16 e 17, para terminar, diz: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então veja bem cada um de nós como construímos sobre o alicerce. Porque Paulo diz que nós somos o santuário, a casa de Deus. Talvez alguns vão chegar lá em cima com a casa poluída. Deus vai fazer uma faxina antes de avaliar. Outros vão chegar purinho, brilhando, porque estão preparando desde o momento.
Desde o alicerce, quando recebe Cristo como fundamento, ele começa a construir uma vida verdadeira. E outros, como já disse, na fama, no sucesso, nas riquezas, e talvez ele pode se perder um pouquinho no meio do caminho e construir a sua vida espiritual com apenas feno ou com palha, bem na superfície. A sua fama vai passar, o sucesso vai acabar um dia, as riquezas não vão subir, vão ficar, mas a construção, a responsabilidade minha e de você, de como construiu, essa é o que vai valer diante do Senhor. É essa que vai receber o galardão naquele dia. Porque o fogo demonstrará, e pelo fogo será provado como será a construção de cada um de nós. Então eu quero deixar nessa noite essa mensagem. O salmista ele faz uma pergunta para Deus: Senhor, quem subirá, à tua presença? Depois ele pergunta de novo: Senhor, quem vai permanecer na tua presença? Nós vamos subir um dia, mas temos também que permanecer lá em cima. Paulo não nega aqui a questão da destruição, que é uma perda espiritual, mas é uma exclusão, é uma perda que nós deveríamos considerar, porque deixamos de construir como deveria sobre o verdadeiro alicerce. Então, pensa nisso. Já foi posto o alicerce, a mensagem de Cristo chegou ao teu coração. Um dia você tomou a decisão por Cristo e confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas o apóstolo Paulo diz que, todavia, o firme fundamento de Deus permanece. Deus conhece os seus. Aquele que professa o nome do Senhor aparta-se da injustiça. É esse que vai receber o galardão. Construiu bem firme a sua casa, veio a onda, veio o vendaval, passou o fogo e a casa ficou de pé. É esse que vai receber o galardão. Então, amados, pensa bem. Esses dias têm tirado a nossa paz. Esses dias têm tirado a nossa alegria. Mas não pode tirar a base da nossa fé, que é o alicerce, que é Cristo Jesus. Jamais. Jamais. Cada dia mais devemos pensar em construir melhor, porque o dia demonstrará. Talvez amanhã você vai enfrentar coisas que você não enfrentou no dia de hoje. Então, cada dia construindo com mais firmeza sobre esse alicerce. Que possa Deus abençoar você como filho, como igreja, amados, porque virá tempos difíceis para nós. E quando chegar aquele tempo difícil, que a nossa casa esteja bem arrumada, bem construída, bem preparada. Porque o apóstolo Paulo disse, que nós somos o santuário. Se alguém destruir essa casa, Deus o destruirá. Então, preserva aquilo que você já recebeu. Guarda bem o teu depósito, diz o apóstolo Paulo. Se você já construiu bem a sua vida, mantém. Para que naquele dia, quando o fogo das provações passar por você, você vai receber o seu galardão. Amém? Vamos orar. E esteja meditando sobre esse tema que eu preguei nessa noite, porque é muito importante. A igreja nesses dias tem que receber alimento sólido, palavra de motivação para frente, para caminhar com Cristo. Então eu deixo para você, querido, nessa noite essa mensagem. Paulo não estava falando para o mundo, não. Paulo estava falando para a igreja de Cristo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu louvo, adoro o Senhor, Pai, na fidelidade
do Senhor sobre nós. Pai, mesmo que nós somos infiéis, a Tua palavra diz que o Senhor permanece sempre o mesmo Deus fiel. Então, obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Nesse tempo de tantas lutas, Senhor, vem o desânimo, vem o cansaço, vem o desejo de desistir da caminhada, mas, ó Deus, no mesmo tempo a Tua palavra nos chama, ó Deus, para construirmos uma vida sólida no Senhor. Porque aquele que constrói uma vida verdadeira no alicerce certo, ó Deus, diz o apóstolo Paulo que essa pessoa vai receber o galardão. E as Suas promessas, ó Deus, são irrevogáveis. O Teu firme fundamento permanece para sempre, o Senhor não vai mudar. Mas nós devemos construir ó Deus, com responsabilidade sobre esse alicerce, esse fundamento. Então, visita a Tua igreja, fala ao coração de cada um, ó Deus, para que nós não dormimos, ó Deus, para que nós não esquecemos da responsabilidade que nós temos. Muitas pessoas estão, ó Deus, realmente vivendo ontem e não o amanhã. E hoje, ó Deus, devemos preparar para o dia de amanhã. Cada dia, ó Deus, será demonstrado a nossa fé. Então eu peço em nome de Jesus, alimenta a Tua igreja, Pai, pela Tua palavra. Espírito Santo, esteja nos convencendo da necessidade que temos de estarmos nessa comunhão com o Senhor, construindo, edificando a nossa vida com o Senhor sempre e baseado no verdadeiro fundamento, que é Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Pai. Obrigado porque é nele que está a nossa vida. É nele que está a nossa vida. É no nome de Jesus que eu oro, Pai. É no nome de Jesus que eu abençoo a Tua igreja nesta noite, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.